Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rodrigo Borba, eu sou coordenador, de gestão de processos educacionais do PIBID-UENG. Sou um homem branco, tenho 1,80 de altura, estou usando preto, meu rosto tem barba, meu cabelo é liso, está começando a rarear, haja minoxidil. E hoje eu vou aqui atuar como mestre de cerimônias desse nosso evento, um evento que é um evento de culminância de um ano dedicado à formação docente mediada pelo PIBID. Então, a gente convidou a participação presencial dos subprojetos que são da Grande Belo Horizonte, do município da capital e de Ibirité. Temos participando pelo YouTube, nossos colegas, nossos estudantes e outros públicos acompanhando ao vivo também, aqui do auditório da Faculdade de Educação. Temos também alunos do Profibio, alunos do mestrado em Ensino de Ciências da UFOP. Enfim, a gente tem uma audiência aqui bem diversificada e é muito bom estar com cada um e cada uma de vocês. Então, para compor a mesa de abertura, fazendo um momento de boas-vindas, eu vou convidar primeiro a professora Patrícia Caetano, nossa pró-reitora de graduação. Obrigado. Convido também a professora Andréia Gina, coordenadora institucional do PIBID-UENG. Convido a professora Alessandra Benfica, coordenadora de gestão de processos educacionais do PIBID-UENG. Convido também a toda glamurosa, esplendorosa, professora Soraya Fátima de Souza, que é a secretária do PIBID-UENG. Então, nesse momento, a professora Andréia, a professora Patrícia, a professora Alessandra e a professora Soraya também farão breves falas de boas-vindas a cada um de nós. E, em seguida, nós passamos à professora Márcia Serra Ferreira, que será apresentada depois mais detalhadamente. Muito obrigado. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde às pessoas que participam conosco pelo YouTube. Também cumprimento as pessoas que irão nos assistir posteriormente, no YouTube. Eu sou a professora Andréia Gino, coordenadora institucional do PIBID, e é com muita alegria que declaro, aberto aqui esse momento, que estamos reunidos, recebendo hoje aqui a professora Márcia. Rodrigo brevemente irá apresentá-la. Eu vou falar rapidinho aqui do PIBID, situando, nós temos os subprojetos reunidos, as unidades do interior estão nos acompanhando pelo YouTube. O PIBID, ele tem uma longa história, ele foi iniciado na UENG em 2012 e teve um crescimento a cada edital, com mais bolsas, mais cursos, mais subprojetos. Por aqui passaram muitos colegas, muitos egressos que hoje atuam como professores, tiveram a formação no PIBID, muitos colegas da universidade, colegas professores da educação básica. Então, brevemente, vou situar para vocês como que o PIBID atualmente ele é desenvolvido. Ele está em 14 unidades acadêmicas da UENG, na Faculdade de Educação, que hoje está nos recebendo, a Faculdade de Educação, a Escola de Design, a Escola Guinhar, a Unidade Acadêmica de Divinópolis, a Unidade Acadêmica de Carangola, a Unidade Acadêmica de Ibirité, de Barbacena, de Cláudio, de Campanha, Ituiutaba, Leopoldina, Passos, Poços de Caldas e Ubá. Então, o PIBID acontece em todas essas unidades da UENG, São 12 municípios mineiros que recebem o PIBID-UENG. O projeto conta com 14 subprojetos, subprojeto na área de artes visuais e artes plásticas, subprojeto de biologia, subprojeto de alfabetização, de ciências sociais, o interdisciplinar de pedagogia e artes visuais,
o interdisciplinar de História e Geografia, o subprojeto de Matemática, o de Química, Educação Física, História, subprojeto interdisciplinar de Biologia, de História e Pedagogia, interdisciplinar de Biologia e Química, o subprojeto de Pedagogia e o subprojeto de Letras Português. O PIBID da UENG tem 39 núcleos envolvendo cursos de licenciatura nas áreas de artes plásticas, artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, geografia, história, letras, português, matemática, pedagogia e química. Envolve 936 estudantes bolsistas. E temos conosco 117 professores de educação básica que atuam como professores supervisores. 2 coordenadores de gestão de processos educacionais, a professora Alessandra Aparecida Benfica, o professor Rodrigo Cerqueira do Nascimento Borba, uma coordenadora institucional, eu, Andréa, e uma secretária, Soraya de Fátima Souza. Participam conosco 98 escolas de educação básica, sendo 47 escolas estaduais e 51 escolas municipais. Hoje teremos uma convidada especial. Temos a honra, né, de receber a professora Márcia Serra Ferreira, a quem já agradeço pela disponibilidade de estar conosco nessa tarde. E o professor Rodrigo, daqui a pouco, vai apresentá-la e coordenar os trabalhos. Mas antes, eu vou anunciar e convidar para uma saudação a professora Alessandra Aparecida Benfica, coordenadora de Gestão de Processos Educacionais do PIBID UENG. Obrigada, Andréia. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde à nossa pró-reitora, Patrícia, aqui representando, né, a reitoria da UENG. Boa tarde aos nossos bolsistas, supervisores, coordenadores de área, enfim, todos e todas que compõem essa rede de formação de professores chamada PIBID. Eu não vou falar muito, porque eu quero ouvir a professora Márcia, eu vim aqui especialmente para isso, e eu só quero agradecer a oportunidade de ter visto aqui tantos colegas e tantas colegas de luta e de desafios e de conquistas e esperanças da nossa UENG. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas, e é isso, aproveitem o evento e aproveitem essa tarde que estamos e podemos estar juntos. Agora eu convido o professor Rodrigo Cerqueira do Nascimento Borba, que agora não mais como, né, o mestre de cerimônia, mas o coordenador de gestão de processos educacionais do PIBID. Obrigado, professor Andréa Gino. Também quero saudar essa mesa, né, na figura da professora Patrícia Caetano, saudar também a nossa magnífica reitora, a professora Lavínia Rodrigues, saudar cada professor, cada professora aqui presente, saudar minha professora, né, e diretora de formação de professora de educação básica, né, da CAF, professora Márcia Serra Ferreira. Agradecer muito, professora Márcia, sua disponibilidade. A professora Márcia está de férias, né, está trabalhando nas férias dela, porque eu sou muito chato. E eu falei com ela, professora Márcia, eu prometi que eu ia te levar na UENG esse ano. Chegamos na última semana letiva, a gente precisa operar um milagre. Então, professora Márcia, muito obrigada por ter vindo e estar conosco aqui nesse processo de interlocução. Muito obrigado também, professora Andréia, professora Alessandra e professora Soraya, pela parceria ao longo desse ano letivo, né, e pelas interlocuções que a gente vem construindo aí, que tem culminado num evento tão bacana, tão interessante, certamente vai nos transformar por meio de um encontro formativo muito particular. Muito obrigado. Obrigada, professor Rodrigo. Agora eu passo para a Soraya, para uma saudação. Soraya Fátima de Souza, que é secretária do PIBID, nosso braço direito, né, Soraya? Boa tarde a todas as pessoas, boa tarde aos presentes, aos que estão acompanhando virtualmente, a professora Márcia, professor Rodrigo, Alessandra, Andréia, professora e nossa pró-reitora Patrícia Caetano, e
que todos possam aproveitar a tarde de hoje. Então, que todos sejam muito bem-vindos. Passo a palavra para a pró-reitora de graduação, a quem já agradeço por estar aqui conosco, né, nessa tarde, professora Patrícia Maria Caetano de Araújo. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar também a todos os que estão ouvindo, né? E que bom que está sendo transmitido. Como o professor Rodrigo se apresentou, também vou falar minhas características, né? Sou uma mulher branca, cabelos pretos, tamanho médio, de maior idade, né? Já atribuindo aí o estatuto do idoso, eu já sou de maior idade, né? E estou vestindo um vestido estampado, colorido, com vermelho, azul. Então, esta é a minha descrição. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aqui os colegas da FAI, de Ibirité, de Divinópolis, principalmente a direção aqui da FAI, né? Com a professora Liliane, e todos os colegas estudantes do PIBID, e cumprimentar especialmente, né, a nossa convidada de hoje, a professora Márcia, que muito nos honra de estar aqui, e o momento vai ser de aprendizado, por isso que eu também vou ter minha fala breve, mas primeiro eu gostaria de deixar o abraço da nossa reitora, a professora Lavínia. Ela gostaria muito de estar presente, mas já tinha outra agenda na reitoria, né? Inclusive externa. Nós sabemos que final de ano é bastante atribulado. Mas nós não podíamos perder esse momento, mesmo sendo na última semana, como diz o professor Rodrigo, vamos lá aproveitar as férias da professora Márcia, né? Mas eu gostaria primeiro de ressaltar a importância do PIBID, né? Eu assumi a pró-reitoria de graduação, depois da professora Alessandra, né? Me passou o bastão, e realmente, assim, quando a professora Andréia me colocou a par do PIBID, e a gente percebendo os números, são muito grandiosos, né? Cerca de 900 estudantes do PIBID. Na UENG, nós temos 50 cursos de licenciatura. Então, o nosso envolvimento com a formação de professores, ele é muito próximo, nós participamos das redes. Na semana passada, a professora Andréia e eu, a professora Alessandra, estávamos envolvidos com o evento da Rede Mineira de Formação de Professores, né, do FORIPS, que são 19 instituições de ensino superior em Minas Gerais, que estão discutindo a questão de qualificar essa formação, e um dos modelos é o modelo do PIBID, que realmente tem mostrado que essa aproximação da universidade com a educação básica, desde o início da formação, é a oportunidade que a gente tem, que nós estamos chamando de um terceiro setor, um terceiro espaço, pelas leituras do professor Antônio Nova, né, em que ele faz a crítica, mas, ao mesmo tempo, ele aponta caminhos para dizer, nós, na universidade, não temos que levar conhecimento para a educação básica, pelo contrário, é um movimento dialético. Vocês, né, nós, professores, porque eu sou professora aqui da Faculdade de Educação, trabalhei como professora em Ibirité também, no pedagogia, né? Sou pedagoga, então, assim, nos alegra muito ver como que o PIBID da UENG, ele tem se fortalecido, né? Muito por força desta coordenação, né? Desse apoio que todos têm, da Soraya aí, e tudo passa pela pró-reitoria de graduação. Então, a gente tem que acompanhar os editais, tudo com muita seriedade, né? Prestação de contas, as bolsas, tudo com muita seriedade. Então, assim, eu gostaria realmente de parabenizar a todos que estão aqui envolvidos, e que o PIBID da UENG ele possa crescer ainda mais, com concepções que a gente deseja de formação realmente dos nossos licenciandos, que vão fazer a diferença e que vão sentir melhor preparados para assumir docência ou gestão, né? Assim que se tornarem egressos. Nós acompanhamos os egressos aqui da nossa universidade, a gente tem visto
que o PIBID é um dos trabalhos assim mais exitosos que a gente pode perceber. E aí, eu só gostaria mesmo de desejar que o PIBID continue se fortalecendo, crescendo, com as parcerias, né? Com esta possibilidade de aprender cada vez mais, não é? Porque nós estamos aí num campo das licenciaturas, e nós sabemos que o momento das licenciaturas do Brasil não tem um quadro muito bonito, né? Infelizmente, nós estamos querendo reverter isso com as políticas, e isso a professora Márcia pode nos falar muito melhor, porque a gente está vendo um esvaziamento das licenciaturas, e nós sempre precisamos de professor. Quem é que não valoriza professor? Quem é que nunca teve a lembrança de um professor que fez a diferença na sua vida? Então, assim, o nosso trabalho na Universidade do Estado, nós estamos agora no processo vestibular, né? Nós tivemos assim, umas inscrições do vestibular recorde, professora Márcia. Nós nunca tivemos um número tão grande de inscrições. Nós pensávamos que nós temos 147 cursos de graduações. Nós pensávamos que 20 mil inscritos era o máximo, porque a gente contrata uma empresa. Nós tivemos 40 mil inscritos. 40 mil inscritos para o nosso vestibular. Algumas licenciaturas ainda não temos aquela, como se diz, o número de candidatos que a gente deseja, mas nós estamos lutando para isso. Nós não vamos fechar nenhuma licenciatura, seja ela que tenha poucos candidatos. Pelo contrário, nós vamos fazer um trabalho muito grande no ano que vem, né, para ocupar todas as nossas vagas ociosas nas licenciaturas. Eu acho que esse é o papel da nossa universidade pública, é de valorizar os nossos professores e de atrair cada vez mais, né, para esta profissão que a UENG preserva tanto. Então, eu gostaria mesmo de agradecer a vocês pelo convite, por estar aqui. É uma honra mesmo estar aqui, para a gente coroar esse trabalho, porque foi muito trabalho durante o ano. Então, quando a gente vê uma possibilidade de a gente fazer um momento como esse, nossa, é uma alegria muito grande para a gente. Então, desejar que a gente tenha uma tarde aí muito produtiva, de muito aprendizado, que tenha muitas ideias para a gente continuar no próximo ano ainda com mais entusiasmo para fazer crescer o PIBID na UENG. Muito obrigada. Obrigada, professora Patrícia. Agora eu passo aos agradecimentos para que a gente possa iniciar, né, nossa tarde aqui com a professora Márcia. Então, começo agradecendo a professora Márcia, né, por aceitar o convite, né, de estar aqui. É uma honra, viu, professora Márcia? Aproveitar também para agradecer a CAPES, né, pela indução do programa de iniciação à docência, que aqui na UENG possibilita 936 estudantes, né, de licenciatura, inserir esses estudantes no cotidiano das escolas públicas para vivenciar a docência, né? Então, agradecemos aqui a CAPES, os supervisores, né? Quero agradecer também a UENG, a professora Lavínia, né? A professora Patrícia, a Prograde, a coordenação de projetos da Prograde, por todo o apoio, né, que sempre nos dá aí no programa. Agradecemos a Faculdade de Educação aqui, e aí, em nome da Faculdade de Educação, a professora Ivana e a professora Liliane, né, que nos cedeu o espaço para que esse momento aconteça e também as condições. Quero agradecer também aos coordenadores de área, né, pelo trabalho desenvolvido no âmbito do programa. Meu abraço aí a cada um, a cada uma. Agradecer aos professores da educação básica pela atuação como supervisores e coformadores, né, dos nossos licenciandos, futuros supervisores. Sintam-se abraçados. Quero agradecer aos estudantes, né, que dão vida ao programa. Agradecer pela
dedicação, pelo comprometimento, pela escolha, né? Pela profissão docente. Agradecemos às secretarias de educação pela parceria e construção coletiva de novos espaços de formação. Quero agradecer também à equipe de coordenação, né, meus colegas, nosso trabalho juntos, né? Então, sem essa equipe, nosso PIBID não seria o que é. Então, quero agradecer também, né, o Adílio, que nos deu suporte aqui, né? E a professora Amanda, que está aqui nos bastidores, fazendo acontecer, né, o processo para que a transmissão chegue em todas as unidades da UENG. Então, vamos, nesse momento, desfazer a mesa, né, de abertura, e eu convido a todos para ocupar lugar na plateia, e convido o professor Rodrigo para apresentar a nossa convidada e coordenar o trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, antes de chamar a professora Márcia Serra Ferreira aqui para cima aqui do tablado, eu queria fazer uma breve apresentação do currículo dela, para a gente ter um pouco da dimensão de quem é a nossa convidada, né, e de que oportunidade ímpar nós estamos tendo para dialogar com ela, né. Todos os meus orientandos de graduação e de mestrado foram convocados a estar aqui hoje, porque é o tipo de oportunidade única que a gente não pode abrir mão. Então, a professora Márcia Serra Ferreira, ela é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível B, professora titular da Faculdade de Educação da UFRJ, atua como diretora de formação de professores da Educação Básica, da CAPES, tem experiência na graduação em Ciências Biológicas e Pedagogia, no programa de pós-graduação em Educação e no programa de mestrado profissional em Rede e Ensino de Biologia, o Profibio. É bolsa de produtividade do CNPq desde 2012, foi jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ entre 2013 e 2016, e é cientista do nosso estado pela FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, desde 2016. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela UFRJ, licenciatura e bacharelado em Ecologia, mestre em Educação pela PUC-Rio e doutora em Educação pela UFRJ. Realizou parte do seu pós-doutoramento na Unicamp e como Fulbright Visiting Scholar na Universidade de Wisconsin-Madison, sob a supervisão do professor Thomas Popkewitz. Atuou como vice-diretora da Faculdade de Educação da UFRJ, superintendente acadêmica de pós-graduação da Pró-Reitoria da Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação também na UFRJ. Foi coordenadora diária de Educação da FAPERJ e participou da constituição da SBEMBio, a Associação Brasileira de Ensino de Biologia, ocupando inúmeros cargos, sendo uma de suas cofundadoras, presidenta da entidade e é sócia emérita. A professora Márcia lidera o grupo de pesquisa de estudos em História do Currículo, no âmbito do NEC, que é o Núcleo de Estudos de Currículo da UFRJ, e também lidera o projeto Fundão Biologia, uma iniciativa de extensão pioneira na UFRJ. Até o momento, a professora Márcia publicou 61 artigos em periódicos e 33 capítulos de livro. Organizou 9 obras e é autora do livro sagrado do ensino de biologia, né? Ensino de Biologia e Histórias para as Educativas em diferentes espaços educativos, publicado pela Cortez, né, em parceria com a professora Marta Marandino e Sandra Escovedo Celes. A professora Márcia é a pessoa que mais orientou pesquisas em histórias do currículo no Brasil, tendo orientado 41 pesquisas, né, sendo 24 de mestrado e 17 de doutorado. Tem experiência na área de educação, com ênfase em currículo, atuando principalmente nos seguintes temas: história do currículo, currículo de ciência e biologia, formação de professores e políticas de currículo. Então vamos acolhê-la com uma salva de palmas. Eu posso ficar em pé? Como é que... Não, estou pensando na transmissão. Tá.
Mas aí o Rodrigo vai ficar... Não, então eu vou sentar, senão o Rodrigo vou ficar de costas para ele. Então tá, eu prefiro ficar em pé. Então, gente, boa tarde. É um prazer eu estar aqui. Eu sempre, né, gosto muito de visitar as instituições que têm os programas que hoje eu estou à frente na CAPES, né? A Diretoria de Formação de Professores é a diretoria responsável pelo PIBID. Eu vou contar um pouquinho dessa história. E também, né, Rodrigo já disse, né, dizer que eu estou diretora, né, na CAPES desde 2023, no início do governo do presidente Lula, mas eu sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ. Né? Esse foi um convite, né, muito surpreendente no ciclo. Eu sempre digo que é no ciclo final da minha carreira, não que ela esteja acabando, mas é o ciclo final. Né? Eu já sou professora da UFRJ desde 97, eu já tinha 10 anos na educação básica como professora de ciências e biologia, então estou com 38 anos de serviço público, né? Já tenho abono permanência, né? O que significa que já posso me aposentar, né? Então, por isso que eu falo que é o ciclo final, mas não significa que, né, que ele está acabando por causa disso, né? E foi, né, um convite muito inesperado e uma honra, né, poder participar da reconstrução, né, desse país nesse momento tão importante. Então, vou contar um pouquinho, né, sobre o PIBID, vou trazer alguns números, acho que é muito importante ter dados, né, que dão transparência a como, né, que a gente investe nesse programa, porque acredita que ele é uma política muito importante para a formação de professores no Brasil. Né? No final, tem um QR Code que tem o painel de monitoramento, que é um painel público, em que vocês podem acessar dados e pesquisar dados sobre o programa no Brasil inteiro. Né? Isso é uma parte importante das políticas públicas no país. Então, se puder passar, vou contar um pouquinho dessa trajetória do PIBID e também da CAPES. Né? Para quem não conhece, a CAPES é uma instituição criada em 51, ela é criada pelo Anísio Teixeira, e ela é uma instituição responsável pela organização da pós-graduação no Brasil. É só em 2007 que ela assume essa nova missão, ela passa a ter uma segunda missão. Além de organizar o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ela assume a política de formação inicial de professores e ela herda, inclusive, alguns programas do Ministério da Educação. Isso tem relação com o expertise, né, da CAPES na formulação de políticas públicas, né, e uma intenção também de tornar, que eu acho que teve sucesso, né, de tornar essas políticas de Estado, né, que ultrapassem os governos, né, que possam ser políticas mais longevas. E, de fato, o PIBID, né, provavelmente, ao lado da Universidade Aberta do Brasil, são as políticas mais longevas de formação de professores desse país, né, que atravessaram, né, vários governos e se mantiveram. Então, é nesse período que são criadas duas diretorias que lidam com a formação de professores na CAPES, que é a DEB, a diretoria que eu estou à frente, que é a diretoria... No início, ela chamava Diretoria de Educação Básica, né, por isso DEB, mas hoje ela se chama Diretoria de Formação de Professores para a Educação Básica. O nome é mais preciso, né, porque a gente não lida direto com a educação básica, a gente lida com a formação de professores. E a Diretoria de Educação à Distância, que hoje quem está à frente é o professor Antônio Carlos Rodrigues de Amorim, da Unicamp. Então, elas duas são criadas também em 2007. Mas uma coisa que eu acho sempre importante dizer é que essas ideias não vieram do nada. Né? Então, um dos documentos que se tem desse período, também de 2007, é um documento do CNE, do Conselho Nacional de Educação, sobre escassez de professores no ensino médio. E esse documento, né, ele já vai indicar a Bolsa de Incentivo à Docência como uma proposta de solução estrutural e emergencial para a escassez de professores no ensino médio. Não é à toa que o PIBID começa só mais voltado ao ensino médio, né, ele envolvia os cursos de biologia, física, química e matemática. Depois é que ele vai se expandindo. Né? Então, ele está conversando diretamente com esse relatório, né, um relatório que já lá em 2007 apontava a iniciação à docência. Pode passar.
Bom, então o PIBID é lançado em 2007, nesse contexto. É bem importante gravar esses números, né? É lançado o primeiro edital só para as instituições federais, né, de educação superior, e ele beneficiou 43 instituições de educação superior e 3,7 mil licenciandos. Guardem esses números para vocês olharem aonde nós chegamos, né? E entre os objetivos já estavam lá: incentivar a formação de docentes, contribuir para a valorização do magistério, elevar a qualidade da formação inicial, inserir os licenciandos no cotidiano das escolas públicas, incentivar essas escolas públicas e contribuir para a articulação entre teoria e prática. Então, o desenho do programa desde o início, nessa articulação entre a universidade e a escola, né? Então, as bolsas que foram desenhadas, elas têm a ver com isso. Por exemplo, com a valorização da licenciatura dentro, naquele momento, das instituições federais, né? Então, as bolsas fazem parte da política, né? Elas são bolsas que fazem parte da política. Fazer com que, naquele momento, com que as universidades federais valorizassem mais as licenciaturas, valorizassem mais o corpo docente que lida com as licenciaturas nas instituições. Pode passar. Aqui tem os editais, né? A quantidade de editais que foram lançados em 17 anos de história, 12 editais. Vai mostrando, né, como é que vai se ampliando as instituições que passam a poder participar do PIBID. Então, lá no início, as federais, em 2009, as estaduais já começam a poder participar, em 2010, as privadas sem fins lucrativos, e, a partir de 2013, né, as privadas com fins lucrativos também, né? Então, o corte é sempre na qualidade do projeto. Deixou de ser, né, do tipo de instituição, mas sim na qualidade do projeto. Instituições que têm um bom projeto de iniciação à docência são elegíveis ao programa. E aí quem vai garantir isso é o rigor dos editais, né, e a avaliação dos pareceristas que são chamados, né, para avaliar os projetos. Também, só um instantinho, também não está ali, mas como eu já disse, as áreas do conhecimento também vão se ampliando, né? A gente começa com aquelas áreas que são consideradas naquele momento mais críticas para a escassez de professores, mas depois vão se ampliando para que tenham todas as áreas, né, de formação de professores no país. A gente está no edital atual, né, que foi lançado, o edital 10 de 24. Pode passar, obrigada. Acho que um outro momento importante, onde o PIBID também é reafirmado como política, é o Plano Nacional de Educação de 2014. Né? Esse plano tem uma estratégia específica que fala em ampliar programa permanente de iniciação à docência. Então, vai se reafirmando no país a importância do programa. E também, em 2014, há um estudo avaliativo sobre o PIBID, feito pela Fundação Carlos Chagas, e nesse estudo também, né, o estudo coloca que, pelas contribuições do PIBID, ele deveria ser institucionalizado, tornando-se uma política de Estado. Esse é um estudo encomendado pela CAPES, né, a Fundação faz um estudo, uma avaliação, uma pesquisa de avaliação do programa e faz várias recomendações. Essa é uma das recomendações. Pode passar. Bom, pulando, né? Muitos momentos, estou aqui só destacando alguns deles. A gente tem em 24 algumas novidades importantes para o programa, né? A gente publica uma nova portaria do programa, né? E nessa nova portaria a gente restabelece o PIBID como a política central de iniciação à docência, né? Incorporando objetivos e princípios do residência, mas entendendo que era melhor ter um foco em um único programa de iniciação à docência. Então, os estudantes passam a poder participar dos 4 anos da iniciação à docência, com a incorporação daquilo que a gente aprendeu com residência, ainda que ele tenha sido criado num momento bastante conturbado, né, da política. E a gente já nessa portaria diz que a vigência dos projetos será
definida em edital e poderá ser prorrogada de acordo com disponibilidade orçamentária e com avaliação realizada pela CAPES. Vou explicar por que a gente coloca isso na portaria. E um parágrafo único que diz que o processo de avaliação dos projetos institucionais do PIBID será regulamentado em portaria específica. Essa portaria está no forno, eu espero que ela saia ainda esse ano. Quando eu saí de férias, ela estava na procuradoria, né, numa avaliação final para publicação. A gente publica o edital, então, esse edital hoje, vamos lembrar lá daqueles números, 290 instituições de educação superior, a gente começa o programa lá com 43, né? E nesses 290 projetos institucionais, a gente tem quase 2.000 subprojetos, né? E mais de 76 mil bolsas concedidas para os estudantes de licenciatura. Lembra que a gente tinha lá no início 3.700, né? E a gente, em 2025, a equipe vem trabalhando na construção de um sistema de avaliação para os projetos do PIBID. O que isso significa? A nossa intenção é sair dos editais e ter um programa permanente. O que significa que uma instituição que entra no PIBID, ela vai passar a ser acompanhada e ela não vai mais ser avaliada pela promessa que ela faz, mas ela vai ser avaliada pelo que ela fez, né, nesse projeto, pelo que ela realizou naqueles 2 anos de PIBID. E, com isso, a gente espera não ter mais interrupções, porque o edital, quando não tem dotação orçamentária, a gente não pode lançar o edital, né? Cada edital que é lançado, antes dele ser lançado, a diretoria de gestão tem que dizer que existe dotação orçamentária na diretoria para aquela ação, né? Isso tem a ver com responsabilidade, né, na política pública. Então, isso significa que, quando não temos dotação orçamentária, não podemos lançar edital, o programa é interrompido. A nossa intenção é que esses programas não sejam mais interrompidos, né, e que eles possam existir, e a distribuição de bolsas vai acontecer, mas não mais a gente interrompe o projeto, espera o edital para ver se a gente vai conseguir, né, ter de novo o PIBID na instituição. Não, o PIBID tem que ser parte das instituições, né? E as bolsas vão ser, como, por exemplo, é a pós-graduação, né? E a gente, a cada ano, vai distribuir as bolsas, ou a cada 2 anos, de acordo com, não apenas com a avaliação, mas com um conjunto de critérios que a gente já tem utilizado. Por exemplo, distribuição regional. Se a gente não faz um ajuste regional, todas as bolsas vão para o Sudeste, né? Porque é onde tem o maior número de instituições. Então, a gente faz ajustes, né, de percentuais regionais, a gente olha para o censo para ver o número de estudantes de licenciatura que existem no país por região. Então, a gente tem um conjunto de critérios que nos ajuda a distribuir as bolsas num país tão desigual quanto o nosso, e sabendo que, ainda que a gente, né, vocês vão olhar, que a gente invista, né, um valor bastante considerável no programa, ele só atinge 5,4% das matrículas de licenciatura no país, né? Então, assim, essa distribuição, ela é muito difícil, né? Porque, ainda assim, o recurso é enorme, mas são poucos, né, atinge poucas pessoas. Então, pode passar. Como é que a gente tem construído esse processo de avaliação? Bom, a gente tem esses documentos que eu já falei, né, que é a portaria CAPES e o último edital, que já prevêem essa possibilidade da avaliação. A gente criou uma série de oficinas para discutir o que os bolsistas, né, achavam importante de ser avaliado. Então, a gente fez isso nos eventos regionais de licenciatura que são organizados pelo FORPIBID, em parceria com o Fórum de Coordenadores Institucionais do PIBID. Então, a cada evento ligado à licenciatura em uma região do país, nós fizemos uma oficina, e aí participaram representantes dos bolsistas, né, de coordenadores institucionais, de coordenadores de área, de estudantes de licenciatura, e, em alguns deles, da Secretaria de Educação.
Fizemos também oficinas e discussões com o Conselho Técnico Científico da Educação Básica, que é um conselho que auxilia a diretoria na formulação das políticas. Ele é composto pelos secretários do MEC, pelos diretores da CAPES e por um conjunto de 20 professores e pesquisadores da área, que foram indicados a partir das entidades, né? Amped, Anfop, né? Um conjunto de AMPAI, um conjunto de entidades sindicais também, CNTE, e a partir daí o Conselho Superior da CAPES faz uma lista tríplice e a presidente da CAPES indica os 20 nomes. Então, a gente tentou nessa indicação, a Deb participou, ajudou o Conselho Superior nessa indicação, mostrando para o Conselho um mapa dessas indicações por área de conhecimento, por gênero, né, por região do país, para que a gente tivesse um conselho, né, mais equitativo em termos de divisão entre homens e mulheres, regiões do país e uma diversidade de temáticas aonde esses professores e pesquisadores atuam, para que a gente tivesse um conselho bastante diverso. Então, tem pessoas que estudam antirracismo, educação escolar indígena e quilombola, tem as várias áreas do conhecimento, né? Não todas, mas tem gente que é da área de educação matemática, gente que é da área do ensino de ciências, da alfabetização, né? E, então, a gente foi tentando, né, uma diversidade de olhares que nos ajudassem na formulação das políticas. Claro que a gente está olhando para a experiência da pós-graduação na CAPES, mas não no sentido de copiar os indicadores, mas no sentido da experiência e das normativas, né, de como é que são os passos para a gente fazer isso. A gente tem um conjunto imenso de questionários, né, que são preenchidos por todos os bolsistas, né, desde os coordenadores institucionais até os estudantes. Esses questionários nos trouxeram muitos elementos para a gente pensar o que importa avaliar, o que é importante para o programa. O PIBID participou de uma avaliação do Ministério do Planejamento, um piloto que o Ministério está fazendo de avaliação de políticas públicas. Então, o MEC indicou o PIBID como um dos programas que poderiam participar do piloto. A gente participou de uma primeira etapa, estamos participando agora. Embora o objetivo seja diferente, porque é uma avaliação de políticas públicas, nos deu vários elementos também para a gente pensar essa avaliação. E, por fim, o próprio acompanhamento da equipe da diretoria, que é uma equipe, né, que muitos servidores chegam à CAPES quando a diretoria é criada, então conhecem, ajudaram a construir o programa, conhecem o programa a fundo e têm, né, participado de muitos editais e de muitos processos de avaliação dos projetos, então tem um expertise que vem ajudando a gente a pensar como é que essa avaliação vai acontecer. Pode passar. Vou mostrar alguns números do PIBID, então. Bom, aqui são as bolsas discentes só dos estudantes ofertadas no edital, por edital, de 2007 a 2024. Então, em 24, a gente ofertou 80.040 bolsas, acho que pode passar o próximo. Mas a gente, até hoje, só ocupou um pouco mais de 76 mil, acho que é 76.223. De onde saiu esses 80 mil? Né? Em 23, no primeiro ano de governo, teve uma suplementação orçamentária. Então, a gente conseguiu elevar o número de bolsas para 90 mil. É sempre esse número quebrado, porque tem uma distribuição regional, e aí, na hora do cálculo, nunca é 90 mil certinho, 80 mil certinho. Né? Então, foram ofertadas, em 2023, 90.153, mas a gente nunca ocupou esse número de bolsas. A gente ocupou em torno de 81 mil bolsas. Então, por isso, as 80 mil bolsas ofertadas no novo edital. Né? Isso tem relação com a ocupação anterior. E a gente
está nesse número aí de 70. Isso aí é número de bolsas. CPFs são maiores, né? Porque às vezes um estudante sai e outro ocupa a mesma bolsa. Então, aqui é o número de bolsas, não o número de CPFs. Pode passar. Aqui é a evolução na distribuição das bolsas. Então, o que é bem interessante, né? Quanto mais escura, né, no mapa, você tem, né, maior oferta de bolsas naquela unidade da federação. É que ele foi lançado em 2007 e em 2010 a gente já ocupava o mapa inteiro do país. O PIBID já ocupava o Brasil inteiro, né? Obviamente, né, não de forma igual, né, na distribuição de bolsas. Se você olhar lá o mapa de 2008, o cinza é onde não tinha PIBID, né? Em 2010, você começa a ter PIBID em todo o país, a gente chega ali em 2025 também ocupando todo o país. Pode passar. Aqui é o número de instituições, né, que participaram do PIBID e do Residência Pedagógica por ano. Então, a gente começa lá com 9, vai a 43, né, porque entre 2007 e 2009 demora a implementar o programa, demora a pagar as bolsas, né? Então, a gente chega em 2009 com aquelas 43 instituições e a gente hoje está com 290 instituições. Os valores pagos em bolsa, PIBID e residência pedagógica por ano. Já foram investidos 6 bilhões, né, no programa, e só em 2025 a gente já pagou um pouco mais de 700 milhões, isso é dado de 1º de dezembro, ainda falta a bolsa de dezembro, né? Que é paga só no final de dezembro, início de janeiro. Então, um pouco para a gente ter ideia de qual é o investimento que o país faz no programa e que, quanto mais a gente cresce o investimento, mais difícil é crescer, né? Porque ele vai num crescimento, né, muito rápido e vai ficando mais difícil, né? Conseguir orçamento para crescer nessa proporção, né? Porque qualquer crescida muito pequenininha não impacta mais, né? Para impactar, a gente precisa de um volume muito grande de recursos. Pode passar. Qual é o panorama atual? A gente tem essas 80 mil cotas de bolsas de iniciação à docência. Dentro delas, a gente reservou a possibilidade de 10 mil cotas para alfabetização, para subprojetos de alfabetização, e 5 mil cotas para o que a gente chama do PIBID Equidade, que tem a ver com os cursos de licenciatura escolar indígena, licenciatura escolar quilombola, licenciatura em educação do campo, licenciatura de educação bilíngue de surdos e licenciatura em educação especial inclusiva. A gente tem mais de 6 mil escolas da educação básica hoje participando do programa e a gente tem 164 instituições públicas e 126 privadas participando do programa. Pode passar. Em termos do quantitativo de bolsas, aqui a gente está falando de CPF, né? Então, a gente, na iniciação à docência, nesse edital, a gente já teve mais de 92 mil estudantes de licenciatura, ocupando as 76 mil e poucas cotas. Temos quase 11 mil supervisores, professores que são professores das escolas, 3.600 coordenadores de área, 312 coordenadores institucionais e coordenadores de área de gestão 150. Tá? Isso, lembrando que aqui são CPFs, por isso os números são maiores do que as bolsas que eu já tinha falado. Pode passar. Aqui é a distribuição dos bolsistas e das instituições no país por esse edital de 2024. Então, se a gente... O número está difícil. O Sudeste está quanto aqui nas instituições? 26. É porque eu aqui não vejo. 37. Então, é porque é interessante olhar. Em termos de instituições, o Sudeste tem 37%. E o Nordeste tem instituições 21%. Mas com o ajuste regional que a gente faz,
né, o Nordeste é quem tem maior número de bolsas, mesmo não tendo o maior número de instituições, né? Aquilo que eu falei no início, se a gente usar só o número de instituições, o Sudeste, né, nós do Sudeste, estou me incluindo, né, porque eu sou da UFRJ, levaríamos uma fatia enorme das bolsas. Então, para isso, a gente olha para o censo, para o número de matrículas, a gente olha para um conjunto de dados que nos permitem ajustar essa distribuição. Olha também a ocupação das bolsas do edital anterior, né? Então, com isso, a gente faz um ajuste e chega àquela distribuição ali das 80 mil bolsas, né, ofertadas. Pode passar. Aqui é o investimento da diretoria nos 3 programas, né? 84% do orçamento da diretoria é o PIBID. Então, quando as pessoas, eu vou nos lugares das pessoas, não vai ter observatório, não vai ter. Não conseguimos, né? Porque o PIBID hoje ele é um programa que consome quase todo o recurso da diretoria. E 10% é o PARFOR, que é o programa de adequação da formação de professores que já estão nas redes. Então, é um programa de formação inicial também, mas para professores da rede que não têm licenciatura ou que têm licenciatura, mas atuam em outra área. Então, por exemplo, é um professor formado na biologia, mas na cidade dele ele dá aula de química, porque o que falta lá é aula de química. Então, ele precisaria de uma licenciatura em química. Ou professor que não tem formação em nível superior, né? Professores que têm curso normal e que precisam fazer o curso de pedagogia. O PARFOR é um programa voltado para esse público, né? De professores já na rede. E o Pé de Meia Licenciaturas, que é o novo programa do governo, né? Do MEC. Que a CAPES é quem paga as bolsas, né? Pode passar. Então, aqui são os bolsistas por área de subprojeto no edital. Ali embaixo, né, o maior número, 16,5%, são os projetos interdisciplinares. Né? Um desafio que a gente percebe é que esses projetos interdisciplinares nem sempre são interdisciplinares. Às vezes, eles são a estratégia de reunir cursos que não têm bolsistas em número suficiente para montar um único subprojeto, né? A gente entende isso, mas a gente, né, o desafio é tornar esses projetos efetivamente interdisciplinares, né? Então, depois vem, né, já os cursos de pedagogia, biologia, né? E a gente vai olhar ali os cursos de educação indígena, né, como um curso que ainda está aparecendo pouco. Vou mostrar um pouquinho esses cursos da equidade. Pode passar. Aqui são os cursos, né, do que a gente chama do PIBID de equidade. Educação quilombola, bilíngue de surdos, educação especial inclusiva, educação indígena, educação do campo, e o percentual entre eles de como é que isso se distribui por área e no Brasil. Né? Esses cursos já existiam no PIBID, o que a gente fez foi dar visibilidade, é importante dar visibilidade à existência desses cursos, né? Porque é importante ter professores, não só atender a esse público, mas não adianta só ter professores para escolas indígenas, a gente precisa ter professores indígenas para as escolas indígenas. Então, foi muito importante dar visibilidade para esses subprojetos, né, nesse programa, assim como a gente fez no PARFOR, quando lançou o PARFOR Equidade. Pode passar. Aqui é o que eu disse para vocês, qual é a cobertura do PIBID, quando a gente olha para as matrículas no censo, né, a partir do censo, as matrículas em licenciatura em 2024. Então, a gente tem 1,7 milhões de matrículas, a gente já teve 92 mil CPFs, né, de bolsistas no PIBID, mas isso cobre 5,4% dos nossos estudantes de licenciatura. Pode passar. Aqui a gente tem a participação das instituições no PIBID 2004 por categoria administrativa e organização acadêmica, né? Esse número é muito interessante, olha só, 95% dos institutos federais participam do PIBID, quase a rede toda, né? Então,
ali olhando para as instituições públicas, para as universidades e para os centros universitários. Pode passar. E aqui tem alguns poucos dados dos questionários, só para ajudar a gente a pensar, né, no PIBID, como, né, nesse movimento de se tornar uma política permanente. A distribuição dos discentes por raça e cor, né, a maioria dos estudantes que se autodeclaram, né, estão se declarando pardos, então, quando a gente junta pardos, pretos, indígenas, a gente tem um número bem significativo. E o tipo de escola onde cursou o ensino médio, né, a escola pública também aparecendo com força. Pode passar. A situação atual dos discentes, isso é uma coisa muito curiosa, que acho que a avaliação vai nos ajudar a entender e a entender como atuar, né? Quando a gente quando a gente pergunta aos estudantes do PIBID qual é a situação deles em relação ao trabalho, a gente tem 12% que trabalha até 30 horas semanais e 11% que trabalha até 44 horas semanais. E a modalidade do curso, a maioria deles está no curso noturno, a maioria dos nossos bolsistas está no curso noturno. Então, como que esses trabalhos estão se desenvolvendo e como que esses estudantes estão indo à escola, né? Essa é uma pergunta que quem está formulando a política tem a obrigação de fazer, né? Então, isso reforça a importância de um acompanhamento dos programas, não no que eles prometem, mas no que acontece, né? A gente quer entender o que está acontecendo. Pode passar. E aqui, se o ingresso no curso de graduação desses estudantes se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social. Então, a barra mais escura é o não, e todos os coloridos são o sim, por algum critério de ação afirmativa, que pode ser renda, étnico-racial, que combina 2 ou mais critérios, por ter estudado em escola pública, né? Ou por algum sistema diferente desses que a gente previu, né? Então, um pouco para mostrar também, ajuda a entender lá o perfil étnico-racial dos nossos estudantes, né? Acho que foram todos os dados que eu trouxe, pode passar. Então, todos esses elementos nos ajudam, reforçam a ideia de que a gente precisa olhar para essa política, entendendo como ela acontece, né? Todos os programas da diretoria são programas que apostam na autonomia das instituições, né? Então, a gente tem um conjunto de critérios, né, de princípios que são inegociáveis, né? Mas é a partir deles que cada instituição de educação superior desenha o seu projeto institucional. O que a gente quer agora é olhar junto com vocês como é que esse projeto acontece, né? A gente acha que isso vai nos ajudar a ampliar as ações e programas de modo que atendam a demandas de regiões e grupos específicos, né? A gente cada vez mais, eu acho que a gente está entrando numa fase em que a gente quer abrir mão de grandes programas nacionais e ser mais estratégico, né? O que o país precisa em cada região, aonde falta professor, do que falta, né? Então, para mapear isso, a gente precisa acompanhar melhor os nossos programas, né? Então, isso nos instiga a pensar o sistema de avaliação. Para isso, a gente precisa fortalecer as parcerias. A gente não consegue ser estratégico e não consegue entender as demandas lá em Brasília sem vocês, né? Sem as instituições de ensino superior, sem as secretarias de educação, né? Estaduais e municipais, para a gente poder diagnosticar melhor essas demandas. É claro que a gente sempre pede nos projetos institucionais um diagnóstico, né, de por que você está pedindo recursos para formar professores nessas áreas. Mas a gente precisa, né, conversar mais e ser cada vez mais, né, parceiros na detecção do que precisa ser feito no país. Bom, a gente quer tornar permanente o PIBID, né? Para isso, a gente acha que é uma estratégia importante a gente descolar a avaliação
da distribuição de bolsas, não no sentido que ela não vá acontecer, mas no sentido dessa ideia do edital, né, que eu só posso lançar quando eu tenho o dinheiro das bolsas, né? Então, essa ideia de você ter um programa que acontece na instituição de forma permanente e que a cada 2 anos as bolsas são distribuídas, né, para esses programas, de acordo com não apenas a avaliação entra, claro, no critério, a gente entra na fórmula, né, mas essa fórmula tem a ver com dados do censo, com distribuição regional, com ocupação das bolsas, né, no período anterior, né, tudo isso. A gente quer, também com essa avaliação, a gente quer acompanhar o percurso formativo e profissional dos nossos bolsistas. Aonde estão os nossos bolsistas? Eles, de verdade, se tornam professores da educação básica? A gente tem notícias, e a gente sabe que vocês também têm, mas esses dados não estão tabulados, né? E na política pública, isso é um dado muito importante para a existência do programa, né? Então, a gente saber aonde estão, né? O PIBID está de fato, né? A gente sabe que o professor vira professor ou não é só por causa do PIBID, não é só por causa da formação, né? Que tem questões de carreira, né? Condições de trabalho, mas até para brigar por isso, né? Dados sobre o PIBID são importantes, né? Se a gente descobre que tem um monte de alunos se tem 76 mil alunos querendo ser professores, que eles vão para a escola e depois de um período X muitos desistem, a gente ganha força para, né, para enfrentar esse debate com os estados e municípios, né? Então, esses dados são muito importantes. E mais do que isso, a gente quer acompanhar os efeitos dos nossos programas nos currículos da formação de professores. Se a gente só atinge 5% diretamente com bolsas, mas a gente não atinge indiretamente os outros, os cursos têm aprendido com o PIBID, né? Então, o curso na UFRJ, o curso de biologia, que tem núcleo do PIBID, que tem professores, né, da escola e da universidade trabalhando nesse núcleo. Nada disso reverbera no curso, né, na licenciatura em biologia, né, são criadas novas disciplinas, são reformulados programas de disciplinas. A gente quer saber, né, como é que o PIBID conversa com o conjunto da licenciatura, né, que efeitos, digamos, mais indiretos, né, que o direto é a bolsa, é o estudante, que outros efeitos o PIBID tem, porque a gente também ouve, né, nos eventos, a gente sabe que eles existem, mas a gente não tem isso mapeado, né? Então, a gente espera... Obrigada, querida. A gente espera que a avaliação possa nos dar elementos também dessa articulação do PIBID com a formação de professores como um todo na instituição. E aí, por fim, né, a gente precisa, né, a gente quer induzir que as instituições de ensino superior articulem as suas ações de formação de professores e construam, junto com a CAPES, possibilidades de ampliação do PIBID. Por quê? Muitas vezes o que a gente percebe é que uma mesma instituição ela tem um conjunto de programas, né, e estou falando no geral mesmo, né, então ela tem o AB, ela tem Parfor, ela tem PIBID, ela tem os seus cursos regulares, tem o PROEB, né, com os mestrados profissionais em rede, mas nem sempre a gente consegue que essas ações conversem dentro da instituição. Então, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Como é que a gente pode se beneficiar desse conjunto de ações para produzir uma formação de professores melhor, mais robusta e mais estratégica no país, né? Então, isso a gente quer conversar sobre isso e a gente acha que a avaliação pode, né, um sistema mais permanente de acompanhamento e de avaliação, né, dos programas que a gente está começando com o PIBID, mas a intenção é também ter um acompanhamento do Parfor, mas o PIBID é ainda, digamos, nesse ponto mais estratégico, porque eu sempre brinco, o Parfor, no mundo perfeito, ele acabaria, né? Porque na hora que a gente adequar a formação de todos os professores da educação básica, o Parfor não precisa mais existir.
Mas o PIBID não. O PIBID é um programa permanente, né? E num mundo onde a escassez de professores é um problema global, né? Se você vai em qualquer reunião, né? Eu tive em reuniões do G20 sobre formação de professores, representando o Ministério, e países ricos, países pobres, países pequenos, países grandes, esse é um problema generalizado, globalizado, né, no mundo. Então, a iniciação à docência tem se mostrado uma estratégia importante, né, com muito potencial para o enfrentamento desse problema. Então, isso justifica que ela se torne uma política permanente, né? E para ela existir como uma política permanente, a gente precisa evitar a interrupção, né? A interrupção da existência do programa. Então, essa é a nossa intenção e é para isso que a gente está trabalhando nesse momento, né? E entender que o crescimento desse programa cada vez mais vai depender de uma parceria entre as instituições de educação superior e a CAPES, né? Para que ele permaneça a despeito de uma diferença de concepções sobre política, sobre formação de professores, né? E sobre que país queremos, né? O PIBID precisa existir nesse país para formar professores, para que a gente possa enfrentar esse desafio, né? De uma educação de qualidade para todos e todas, né? E reconstruir esse país com democracia, né? Então, essa é a ideia, e se a gente puder conversar, vai ser ótimo. Obrigada. Aqui tem o painel de monitoramento, né, da CAPES, ele também está disponível, né, no site da CAPES, na página da DEB, mas quem quiser aí acessar, pode ficar aí um pouquinho o QR Code para... E ali tá, ele desconfigurou um pouco, mas ali está o meu e-mail, né, marcia.ferreira@capes.gov.br, que é o e-mail que funciona enquanto eu estou lá na diretoria, porque o e-mail de verdade é o Gmail, né, o que vai ficar para sempre. É isso, gente. Obrigada. Você vem para cá. Bom, gente, então depois dessa fala tão enriquecedora, né, tão provocativa também, bem-vindo. A gente vai ter um momento de perguntas, a professora Márcia tomando uma água aqui rapidinho, né? Quero falar especialmente, a gente estava acompanhando, né, o Alessandra, a Soraya, a Andréia, eu e a Amanda, o chat no YouTube, cerca de 200 pessoas assistindo simultaneamente, muita gente fazendo depoimentos lindos de como o PIBID tem sido importante, decisivo para se entender como professor, né, em cursos de viés muito bacharelesco, uma oportunidade, assim, um oásis mesmo de formação docente. E nós temos algumas perguntas, né? De cara, foi feita uma pergunta sobre a questão orçamentária do PIBID. Professora Márcia, como é que se constrói esse orçamento do PIBID em meio a tantas disputas lá dentro do Ministério da Educação e da CAPES? Então, isso é um aprendizado, né? Porque também a gente está na universidade e não tem muita ideia, né, de como isso funciona. Então, mais ou menos até o meio do ano, a gente prevê as nossas ações para o ano seguinte. E isso compõe um documento preliminar, que vai para o MEC, se soma com as ações do MEC, e isso vai para o Congresso. E aí... Então, não tem nenhum tipo de restrição em relação ao que a gente pode pedir, né? A restrição é o que se decide enviar para o MEC e para a CAPES, né? E a fatia do MEC que vai para a CAPES a partir do que, né, do orçamento que o MEC recebe, né? Então, a disputa não é interna, né? E nós temos uma rubrica específica, né? Existe uma rubrica de pós-graduação e existe uma rubrica de formação de professores.
Então, o que vem para a formação de professores vai para as diretorias DEB e DED, que compartilham o orçamento, e o que vai para a pós-graduação vai para as diretorias de programas e bolsas, de relações internacionais e de avaliação, né? Então, não é interna essa disputa. E o valor da bolsa, como é que é calculado? Então, as bolsas dos estudantes, elas seguem o padrão de bolsas estudantis, né? Então, do PIBIC, da extensão, elas seguem esse padrão. Tem uma isonomia e uma articulação também entre CNPq, CAPES, né? E as demais bolsas, elas tiveram um aumento linear em 2023. Eu não sei como elas foram calculadas antes, mas elas tiveram um aumento linear em 2023, né? Então, foi assim que foi feito o cálculo. As únicas que têm, digamos, tem uma certa isonomia em relação às bolsas da CAPES, né? Do conjunto de bolsas da CAPES. Mas, como no início elas foram calculadas, eu não sei responder. É que nós temos muitas perguntas no YouTube sobre a questão do valor das bolsas e do orçamento das bolsas, mas eu acho que você já conseguiu nos responder de uma forma bem satisfatória, né? Outra pergunta que foi feita aqui é como é que os feedbacks que vocês têm recebido sobre o PIBID, tanto nas dimensões avaliativas, quanto nas dimensões de escuta, né, nessas diferentes instâncias, pode contribuir para a reforma dos currículos, das licenciaturas. A gente está no momento aí de reforma curricular. Como é que a gente pode pensar o PIBID aí nas licenciaturas e nos novos desenhos curriculares? Então, isso é que a gente quer mapear. Assim, a gente quer mapear as experiências, né? Porque nada irá funcionar se a gente resolver criar uma regra única, né? As instituições são muito diferentes, né? E a aposta é mesmo no expertise das instituições, né? Sempre foi, né? Então, os desenhos de como os subprojetos se desenvolvem são diversos. Então, a intenção não é a gente criar uma regra que obrigue as instituições a fazer de um único jeito, mas a gente quer saber de que jeitos isso tem sido feito. Agora, a gente quer induzir, a gente quer que instituições onde o PIBID, por exemplo, não conversa com as licenciaturas, a gente quer induzir que essa conversa aconteça. Então, a avaliação pode ser um mecanismo potente para essa indução. Mas a indução não é vai ter que fazer desse jeito, não é essa a ideia. A ideia é como é que vocês têm feito e como é que a gente pode, né, aprender com as diferentes experiências de instituições maiores, de instituições menores, de instituições que têm muitos cursos de licenciatura, de instituições que têm poucos cursos, de instituições que têm vários campi, né, de instituições que têm uma única sede. Então, como é que a gente pode aprender com essas várias experiências e socializar essas experiências, tornar essas experiências indutoras de quem ainda não conseguiu fazer, né? Então, é muito mais essa ideia do que de uma criação de regra única que vai para dificultar a vida de quem não tem aquele perfil, né? Acho que fez assim. Eu tenho só mais uma pergunta. Estou tentando fazer, porque no chat bombou de pergunta, né? O pessoal está participando muito, muitas unidades. Está bem bonito. Professora, uma pergunta pensando na dimensão do currículo, o currículo como disputa, né? E o PIBID como agente importante aí da desenvolvimento curricular. O PIBID ele é para substituir o estágio? Não, não é. Olha que eu sou professora de estágio. E ele sabe, está provocando. Não é. Assim, algumas vezes acontecem perguntas de por que a CAPES não legisla para que o PIBID seja o estágio.
porque isso é da autonomia das instituições. Existem instituições, eu sempre dou o exemplo da UFRJ e da biologia, que é o meu curso, né? Nós temos entre 80 e 100 licenciandos por ano fazendo estágio. Mas só temos um núcleo de biologia. Então, na UFRJ, a gente não tem considerado, estou falando não tem, porque isso pode mudar, né? A gente não tem considerado justo ter 24 alunos fazendo estágio com bolsa do PIBID e ter 76 fazendo sem bolsa. Então, nessa situação, nesse contexto, a gente entendeu que era melhor o PIBID não ser estágio. Nesse contexto, se eu trabalhasse numa instituição pequena, que eu tivesse 20 alunos na licenciatura, não veria problema. E eu fosse a coordenadora do subprojeto, eu não veria problema de articular mais fortemente o PIBID ao estágio. Mas naquele contexto, numa universidade grande, com muito mais alunos no estágio do que as bolsas do PIBID, e também com interesse de professores da biologia, da química, da física, de serem coordenadores, porque também tem isso, né? Se o PIBID for parte do estágio, for o estágio, a coordenadora de área teria que ser eu, né? Ou uma colega da Faculdade de Educação do estágio, né? Professora do estágio. Essa não foi a decisão naquele momento, né? Mas essa é uma decisão institucional. A gente entende que não dá para a CAPES decidir isso, tendo em vista que as instituições são muito diferentes, né, em termos de tamanho, de número de alunos, de organização. Por exemplo, eu sou uma professora de estágio que trabalho na Faculdade de Educação. Existem muitas outras instituições que o professor de estágio é do Instituto de Biologia, né? Então, como é que se dão essas relações? Como é que a instituição escolhe os seus coordenadores dos subprojetos e como é que isso se relaciona com o estágio? Agora, é para se relacionar com o estágio? Claro, né? É para se relacionar não só com o estágio, com todas as disciplinas do curso, né? O PIBID, né? O melhor é que o PIBID, já que ele está lá desde o primeiro período, que ele se relacione com, né, com as diversas disciplinas do curso, com a extensão, com as atividades que têm relação com a escola, né? Mas a gente entende que não dá para a CAPES criar uma regra única para o conjunto de instituições. Essa tem sido a nossa posição. Agora, pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. A instituição vai ter que negociar isso internamente e ver qual é o melhor desenho, né, de relação entre o PIBID e o estágio supervisionado. Essa pergunta Muito bem, gente. E o público aqui, a gente já fez 3 perguntas do público online, né, de forma sintetizada. E o público aqui presente presencialmente gostaria também de fazer perguntas. Podemos aí pensar em uma rodada, em um bloco. Deixa eu falar uma coisa Claro. sobre as bolsas. Então, essas perguntas sobre as bolsas, sobre o aumento das bolsas, ou aumento da quantidade, ou aumento do valor, ela sempre aparece. O desafio é pensar o que isso significa para o país. Por isso eu gosto de trazer os números do que é investido. Porque, assim, a minha obrigação é pensar isso coletivamente, é pensar no país. Então, é importante entender o quanto que o país tem investido nessa política de formação, nesse conjunto de bolsas, né? E entender aquilo que eu falei, que quanto mais o PIBID cresce, um crescimento substantivo vai sendo mais difícil, porque, de fato, isso é um investimento muito robusto. Não é apenas, né, porque não tem dinheiro. Não é que não tem dinheiro, o investimento é muito robusto. Para vocês terem uma ideia, hoje a Diretoria de Formação de Professores é a segunda diretoria finalística em termos de orçamento. A nossa diretoria só tem menos orçamento do que a Diretoria de Programas e Bolsas no país, né, da pós-graduação. Nós temos mais recursos que a Diretoria de Relações Internacionais, por exemplo, da pós-graduação, e mais recursos do que a Diretoria de Educação à Distância, né? Então,
é um investimento robusto na formação. Só que nós somos um país enorme, né? Então, a gente precisa pensar como crescer conjuntamente. O PIBIC, né, que é o programa que inspirou o PIBID, né, assim, na sua existência lá no início, ele construiu uma história de contrapartida das instituições, né? Então, as instituições que têm o PIBIC, elas fornecem um conjunto de bolsas para complementar o programa. Esse foi o caminho que o PIBIC achou. Não sei se esse é o nosso, não sei se é o único, mas a gente precisa pensar junto se a gente quer crescer substantivamente, né? Assim, se a gente quer que esse programa cresça substantivamente, porque, em termos de orçamento CAPES, ele já é um orçamento muito, muito alto e ele dificulta, por exemplo, seria bacana ter um programa voltado para o estágio. Mas como é que a gente faz isso hoje, se 84% do nosso orçamento, entende, é o PIBID? As pessoas, qualquer lugar que eu vou, em especial nas faculdades de educação, me perguntam sobre o Observatório da Educação, que era um programa muito bacana, né, mais voltado para a pesquisa, mas com bolsas de graduação, pós-graduação, custeio, né, e é um programa voltado para pensar, né, para fazer pesquisa olhando para os dados no INEP, né? Mas, assim, de novo, o desafio é como é que a gente encaixa um edital de observatório que não é barato por causa desse conjunto de bolsas, nesse orçamento que a gente tem hoje, né? Então, essas são questões que a gente precisa conversar sobre, né? Porque a gente entende que o PIBID é, de fato, um programa muito importante para esse país, né? Então, a gente precisa pensar como que a gente institucionaliza ele cada vez mais, né? Como ele se torna parte das instituições. Então, esse é o desafio, pensar junto, né? Então, eu tenho feito essa fala, acho que é importante ter, né, uma conversa, né, transparente com as pessoas que acreditam e defendem o PIBID, né, para a gente pensar, não terão fórmulas únicas, né, mas para a gente pensar. Eu estava no Enalic semana passada, numa mesa com o Paulo Lima, que está na gestão, né, lá na reitoria das licenciaturas. E aí ele estava comentando sobre uma ação que eles criaram, primeiro da importância, como vocês falaram aqui, da quantidade de bolsas do PIBID na UNB e qual é a importância disso no conjunto das licenciaturas. E que eles criaram um outro edital com mais algumas bolsas, mas que a universidade não consegue, por exemplo, ter bolsas para os professores da educação básica. Aí eu provoquei ele, falei, Paulo, é isso que a gente precisa saber, porque quem sabe a gente não desenha modelos diferentes, né? Se você, estou pensando, não estou prometendo, né? Estou pensando junto. Se você pode dar mais bolsas de estudantes, talvez eu pudesse dar menos, né? E dar mais bolsas para os professores. Então, se a gente não começa essa conversa, a gente vai ter dificuldade de crescer de forma substantiva, né? Claro que a gente pode ter um pouco mais de bolsas, um pouco menos, mas não é sobre isso, né? O fato é que a gente só está atingindo 5,4% dos nossos alunos. Então, o que a gente precisa fazer para isso crescer substantivamente? A gente não consegue fazer isso sozinho e nem vocês conseguem fazer isso sozinho. Então, a gente vai precisar conversar sobre isso e talvez pensar caminhos possíveis, né, desse crescimento, né? E a gente tem apostado que ter dados sobre o programa, sobre como o programa se desenvolve, é uma estratégia importante. Bom, temos perguntas, temos questões, depoimentos, partilhas de sensibilidade. Pode? Claro que é. Ou você quer... Boa tarde. Aproveita e pede para o pessoal ler o QR Code e assinar a lista, por favor, aí no microfone. É isso.
Então, a Amanda já botou para trabalhar. Ela quer que vocês assinem a lista de presença, tá, galera? Não se esqueçam. Boa tarde. Minha pergunta, talvez assim muita gente queira saber, a respeito da questão do transporte para o PIBID. Nós sabemos que a maior parte da bolsa, muitas vezes, ela é utilizada para o pagamento do transporte para ir até as instituições. Seria muito interessante que o PIBID ele tivesse um vale transporte, ou uma possível parceria governamental, ou com as escolas, ou com algo do tipo. Eu queria saber se há alguma informação sobre isso. Vamos demorar. Esse é outro clássico, pergunta clássica. Então, eu sempre que vou aos lugares tem a pergunta do custeio, né? Isso tem a ver com a pergunta do custeio. Por que o PIBID não tem mais custeio? Porque o custeio permitiria, né, o pagamento. Pense no número de bolsistas que a gente tem hoje. Se eu der um valor ridículo de custeio por aluno, vocês não vão fazer nada com esse dinheiro e eu vou ter um rombo no meu orçamento. É isso, assim. Como se eu der, sei lá, eu sempre falo isso, R$50, R$100 de custeio por aluno. Isso vai ser um valor muito pequeno para o conjunto de alunos que a instituição tem, não vai conseguir pagar isso, mas isso para a CAPES, que tem 76 mil bolsistas, isso vai ser um dinheiro muito grande, entendeu? No orçamento. Então, o crescimento do programa foi uma opção, né? Ao longo da história do programa, do crescimento das bolsas. E, nesse crescimento, foi ficando muito difícil o custeio, né? Então, essa é uma conversa boa para a gente pensar uma contrapartida, tanto com as instituições de educação superior, quanto com as secretarias de educação, né? Essa é uma boa conversa, mas a gente, hoje, não consegue inserir o custeio. E talvez, se a gente tivesse mais recurso, talvez a gente optasse por mais bolsas. É uma decisão difícil, sabe? A gente entende, né? E, em especial, se você está falando isso, você imagina os estudantes indígenas na Amazônia, que o transporte não é o nosso, né? Que é o barco, né? Que é várias formas de transporte. Então, a gente sabe disso, mas a gente hoje não consegue encaixar no orçamento que a gente tem, e aí isso reforça essa ideia de que a gente precisa institucionalizar mesmo, né? Tornar ele parte da instituição. Como fizemos com a pós-graduação, como fizemos com o PIBIC, né? Como fizemos com ações que são permanentes nas universidades, né? Brasileiras. Então, mas assim, reconhecendo que isso é uma questão importante para os estudantes, e, em especial, né, pensando no público que a gente, ainda bem, tem hoje nas nossas universidades, que é muito diferente do que eu, por exemplo, da universidade que eu vivi quando era aluna e da universidade pública que eu vivi quando comecei a dar aula lá, né? Então, essa é uma demanda super importante, mas hoje a gente não tem conseguido encaixar isso no nosso orçamento. Pessoal, só um aviso. Todas as perguntas que estão no chat já foram respondidas pela professora Márcia de um jeito ou de outro, tá? Tem gente refazendo pergunta, vai ficar gravado, vai ficar bem salvo, e aí na hora você depois adianta e volta lá. Valor de bolsa, aproveitamento de estágio, como serve para ajudar a incentivar a formação de professores. Tudo isso já foi comentado por ela e bastante falado aqui. Tinha pergunta aí? Alguém apontou? Era dúvida? Lista, tudo bem. Professora Alessandra, por favor. Então, gente, como eu estive a aprender no PIBID durante 6 anos, por meio da residência pedagógica, que fui coordenadora institucional, e eu falo muito no ForPIBID o seguinte, que sem o PIBID não teria tido residência, não teria tido. E que nós, enquanto universidade, quando decidimos
abraçar o Residência Pedagógica e trazê-lo como um programa também que pudesse trabalhar essa questão da formação inicial dos nossos discentes, a gente fez isso super mesmo sabendo do que estava por ali, por detrás daquele processo todo em relação à manutenção do PIBID. Acompanhamos, né, a luta do Fica PIBID, e eu falo lá no ForPIBID o seguinte: eu não teria sido a professora coordenadora institucional do Residência se não tivesse tido o PIBID. O PIBID é a matriz, né, é o que a gente pode ver de programa de iniciação à docência que deu certo. E tanto deu certo que podemos, em breve, tê-lo como uma política estabelecida para evitar que, né, tenhamos que passar por todo esse processo. A professora Márcia sabe disso, lá na CAPES, defendendo orçamento, lutando por bolsa, enfim. Mas a minha questão vem nesse sentido. Se nós, em algum momento, podemos ter 2 programas que trabalhavam essa condição da iniciação, que possibilidade que nós temos de ampliar ainda mais o PIBID? Eu acredito que você já falou nisso, mas eu creio também que todo mundo aqui pensa isso, queremos mais bolsas para o PIBID, né? A gente precisa ampliar isso que já deu certo. E se há alguma tratativa na CAPES ainda sobre um possível, né, andamento ou ampliação ou inclusão desse outro programa também dentro do PIBID, e se esses elementos têm aparecido para a gente trabalhar, para aprender mais, porque eu não acredito que fica PIBID. O PIBID sempre esteve e sempre será. O PIBID não tem mais como recuar. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quero te agradecer e agradecer aos meus parceiros do PIBID, principalmente a professora Andréia, que a Residência Pedagógica nunca deixou de ser PIBID, pelo menos na UENG. Na UENG a gente trabalhou de mãos dadas, o professor Rodrigo está aqui, muitos colegas estão aqui também, então é nesse sentido que eu vim aqui foi fazer essa pergunta e agradecer e dizer que eu sempre fui PIBID, mesmo sendo residência. Então, a sua fala reforça a junção dos programas. Então, assim, não fazia sentido. Primeiro que, assim, é mais importante, do ponto de vista da luta por recursos, é mais importante ter um programa forte do que ter 2, né? Essa divisão, para mim, ela enfraquece a luta, né? Melhor, né, nomear tudo de PIBID. Segundo, que eles, de fato, eram programas muito parecidos, com a diferença de que o primeiro ficava com os alunos dos 2 primeiros anos e o segundo, né? Então, o que a gente fez foi incorporar os objetivos, os princípios do Residência na portaria nova do PIBID e abrir a possibilidade, de novo, que os estudantes pudessem ficar os 4 anos, o curso todo, né, no PIBID. O cálculo de bolsas foi sempre feito juntando PIBID e residência. Então, o que eu falei que a gente chegou a ter 81 mil bolsas em 23, era contando PIBID e residência. Por isso que o edital foi planejado, né? Assim, a taxa de ocupação ela é sempre um elemento importante para pensar a política, né? A política ela não pode ser pensada só no nosso desejo. Então, assim, a gente hoje tem 76 mil cotas ocupadas. Se isso se mantiver, isso não justifica, gente, um aumento de bolsas, do ponto de vista da política. Claro que ter mais bolsas para um programa importante é bacana, mas como é que se justifica, do ponto de vista da política, um aumento de bolsas se a gente não chega a ocupar as 80 mil que a gente fornece? É a mesma coisa como orçamento público, né? Se a universidade ou a CAPES não gasta o dinheiro todo, no ano seguinte o orçamento vem menor, porque a gente não gastou o que a gente pediu, né? Então, a avaliação também vai ajudar a ajustar isso. Será que tem instituição que está pedindo mais do que a capacidade dela? Porque pede porque tem desejo, né, de ter aquele número de PIBIDianos, mas será que, de fato, ela está conseguindo, entendeu? Implementar e manter, ela tem alunos. Então, assim, eu acho que isso também vai poder dar um mapa melhor para a gente. E talvez tenha instituição que
poderia ocupar essas bolsas, mas recebeu menos no conjunto. E, às vezes, aquela que recebeu um pouco mais não está conseguindo ocupar. Então, a avaliação também vai nos ajudar a mapear isso, porque para a gente ter no orçamento mais bolsas, a gente precisa, no mínimo, a gente precisa ter uma demanda maior que 80 mil, né? Para a gente ter, para a gente poder lutar por orçamento para mais de 80 mil, né? Então, é importante entender como é que isso funciona, né? Nesse jogo aí em que faltam recursos, né, gente? Não falta só no PIBID, falta recurso num monte. Toda vez que a CAPES é representante da formação, da Comissão de Formação Docente do Mercosul. A coordenadora geral, uma das coordenadoras gerais, a que teve, né, com vocês aqui na PUC, a Lorena, é a representante nessa comissão há muitos anos. E como o Brasil estava presidindo, né, o Mercosul, a gente teve reunião na CAPES dessa comissão. E os nossos números são assustadores, né? Quando a gente conversa com Uruguai, Argentina e Paraguai, e a gente mostra isso aqui é assustador, né? Esse país é imenso, né? É imenso e com uma história de escravidão, né? De colonização, né? Que produziu imensas desigualdades. Então, precisa de dinheiro em tudo que é lugar, né? Assim, digamos, nas políticas públicas, precisa de dinheiro para um monte de coisa. Então, como é que a gente consegue mais recursos, mais bolsas para o PIBID, se nesse momento a gente não ocupa as 80 mil cotas? Então, essa é uma questão. Talvez a gente esteja distribuindo mal, entre aspas, entende? No edital. Talvez quem está pedindo muito está ganhando mais do que precisa, e talvez quem está pedindo menos pudesse ocupar essas cotas, entende? Então, são coisas que a avaliação a gente acha que vai nos ajudar a mapear melhor. Tem uma pessoa ali querendo vir aqui. Gente, então, essa vai ser a última pergunta da rodada. Você teria pergunta também? Podemos fazer, então, mais duas, porque a gente ainda precisa dar uma pausa, professora Márcia, tomar uma água e ir ao banheiro, que depois ela se reúne com o meu grupo de pesquisa. Inclusive, agradecer a FAPERJ, né, que está sendo importante para viabilizar esse encontro. Pode vir. Obrigada. Olá, gente. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu sou bolsista da UENG, da Escola Guinhar de Artes, e é uma oportunidade incrível, gente, o PIBID, estar no PIBID. O contato com os alunos, eu e outros bolsistas estão ali, a gente atua na escola pública. Isso é muito bom. É muito importante ter PIBID, valorização da educação no Brasil, que é um país que precisa muito disso, principalmente também nas escolas públicas. Queria evidenciar, dar um ênfase nisso. Tenho certeza que muitas outras pessoas são gratas também. E eu queria perguntar também sobre como é que a gente faz para, por exemplo, transformar nossas experiências, nossas vivências em artigos, publicar, que também é muito importante, né? E a gente queria falar uma outra coisa também, que eu acredito muito nisso, a gente é estudante, estamos formando para ser professor, e o professor, eu acredito, também é pesquisador, né? E a gente, por exemplo, publicar artigos é muito importante também para valorização da educação. E eu, assim como outros PIBIdianos estão aqui também na área das artes, a gente fala sobre isso na universidade, da importância de ser pesquisador, além do professor também, pesquisador dentro da área da educação. E tenho interesse em poder usar minhas vivências no PIBID, transformar em artigo, para... Isso. Querida, você quer fazer pergunta também? Pode vir. Obrigado, tá? Pode, ficar à vontade. É importante para a galera que está lá. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de participar desse programa, que eu participo desde o primeiro período.
uma dúvida que eu fiquei foi com relação, como foi citado aqui, não sei se eu entendi da maneira correta, que vocês falaram que os alunos da noite, né, têm uma grande quantidade de alunos que eles fazem o trabalho mais de 20 horas, né, o trabalho fora o PIBID. E o PIBID exige da gente uma certa exclusividade. Então, a gente não pode, por exemplo, receber outras bolsas da faculdade, e só a bolsa do PIBID não seria o suficiente para a gente, né, assim, cumprir, pagar os gastos que a gente tem, até mesmo com faculdade, lanche e outras coisas. Então, assim, eu queria saber se tem alguma possibilidade de abrir, né, essa oportunidade para a gente também participar de outros projetos na faculdade, né, por exemplo, projetos de pesquisa, extensão, que são remunerados, porque aí a gente, às vezes, tem algum projeto que a gente gostaria de participar, mas a gente não pode, né, porque tem essa restrição. Então, a minha pergunta é essa. Muito obrigado. Daniela. Pedagogia. Beleza. Daniela, da Pedagogia da FAI à tarde. Bom, professora Márcia, são 2 perguntas. Suas dicas e segredos para pensar a docência e a pesquisa e as publicações e a questão do acúmulo de bolsa. Então, como é que a gente deixa o acúmulo de bolsa, gente, se falta bolsa para tanta gente? Essa é uma questão muito difícil. A gente sabe que o valor da bolsa, né, num país como o nosso, não é um valor, né, o que permita, né, que as pessoas vivam e paguem suas contas com ela, mas o acúmulo de bolsas faria com que ainda menos estudantes de graduação recebessem bolsa. Então, esse é o dilema. Hoje, a regra é de não acúmulo, né? Nem para os estudantes, nem para os professores, né? Então, por exemplo, eu sou bolsista de produtividade, eu nunca fui coordenadora no PIBID, nem de área, nem institucional, né? Isso não me impede de participar ao lado da coordenadora de área, né? Mas voluntariamente, porque eu já tenho uma bolsa, né? E a bolsa de produtividade é bem menor do que a do PIBID. Mas é isso, são escolhas, né? Eu ganhei a bolsa de produtividade primeiro e escolhi, né, naquele contexto, não disputar as bolsas com colegas que não tinham bolsa nenhuma. Isso foi uma escolha, que não teve a ver com o valor da bolsa, mas teve a ver com as oportunidades, né? Então, a gente tem optado por isso, porque não tem bolsa para todo mundo, né? Então, não seria justo que um estudante tivesse 2 bolsas e um outro não tivesse nenhuma. Agora, isso não impede a participação nas atividades, né? É possível ser voluntário na pesquisa, nos projetos de ensino, na extensão, né? Na UFRJ, eu costumava receber muito aluno voluntário na extensão, que já era bolsista, às vezes em alguma área de pesquisa da biologia, mas tinha vontade de experimentar o ensino, né? A educação, que estava com dúvida se queria ir para a licenciatura. E aí vinha me procurar, eu queria fazer uma atividade voluntária na extensão, porque eu já sou bolsista PIBIC. E aí, a partir daí, ele decidia, né, se ele ia para a licenciatura, né, o que ele ia fazer da vida. Então, essa tem sido a decisão em função do quantitativo de estudantes que a gente tem e de bolsas que a gente tem, né? É uma decisão política, né, gente? Obrigação de quem está olhando para o país, né? E não só para a sua instituição. Então, não sei se eu sei te dizer isso no curso de artes, mas posso dizer o que a gente tem feito na biologia, né, Rodrigo? Eu acho que tem vários caminhos. Eu sou uma professora que gosto muito de ensinar os meus alunos a escrita acadêmica. Então, eu faço isso na extensão, fazia, né? Que agora não faço nada, não consigo fazer nada disso. Mas fazia isso na extensão, fazia isso na iniciação científica, né? E muitas vezes como relatos de experiências, né? Então, essa ideia de eu contar uma boa experiência que eu fiz na escola, no estágio, junto com o professor da escola, então trazer o professor da escola para escrever junto, né?
para nós três escrevermos juntos, ou um grupo de licenciandos que está naquela escola, mais o professor, né? Mas também atividades de pesquisa, né? Que tem mais a ver com o que eu faço na história do currículo. E aí a área de ensino de ciências tem muitos eventos, então eu ia levando os meus estudantes para esses eventos. Então, tem a Associação Brasileira de Ensino de Biologia, que o Rodrigo agora é o atual presidente. Então, nós temos encontros regionais. É caro, mas tem os regionais, né? Então, dá para eu ir mais pertinho, porque o regional, né, a minha região é Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, ou é no Rio ou é no Espírito Santo. Então, isso facilita, né? Tem os encontros nacionais, tem os encontros de pesquisa e ensino. Então, eu ia um pouco dividindo os meus alunos nesses. Quem tem mais o perfil, né, da pesquisa e quer agir mais, né, nessa direção, quem tem mais. E também dividindo o recurso, né, o que eu tenho e com verba de pesquisa que a universidade tem, para poder ajudar, né, para que os meus estudantes possam participar. É possível também, não sei se vocês fazem isso aqui, organizar eventos institucionais, né? E esses eventos podem ter e-books, né? Podem ter publicações próprias da instituição. Eu acho que o mais importante nesse processo é o que você disse aqui, né? É você se formar também aprendendo, né, a como socializar, né, as suas experiências como professora, como futura professora na sua área, né? Então, essa é uma ideia que a gente adora e valoriza. A Diretoria de Formação de Professores tem um edital específico que se chama PAEP da Educação Básica, que PAEP é um programa de apoio a eventos, né? Então, as instituições de educação superior ou as entidades científicas, elas podem submeter projetos, e aí a instituição ganha um recurso para fazer um evento, né? Então, esse é um edital pequeno da DEB, né? Normalmente aporta 5, 6 milhões, mas tem financiado um conjunto importante de eventos de formação de professores, de ensino em áreas específicas, né? O próprio Encontro Nacional de Ensino de Biologia, o Enalic, né, recebeu recursos. As instituições mandam, é sempre a mesma dinâmica na CAPES. As instituições se inscrevem nos editais, mandam os projetos, a CAPES chama um conjunto de pareceristas, eles avaliam, né, então não há nenhuma interferência, né, na diretoria sobre isso, eles avaliam e o conjunto, aquele recurso é aportado num conjunto de eventos naquele ano. Eventos de formação de professores, eventos ligados ao ensino de áreas, né? Ensino de biologia, ensino de artes, ensino de educação física, né? E eventos de educação, né, de forma mais geral. Então, são também oportunidades, né, da escrita de trabalhos, né? Mas eventos institucionais são talvez o primeiro, né, o primeiro passo. E colocar nesses eventos a lógica da escrita, da publicação, né? Que pode começar com resumo expandido, né, e depois crescer para artigos maiores, né, para que vocês saiam professores que se interessem, né, por essa escrita acadêmica e por socializar suas experiências. Isso é muito bacana e isso certamente, estou dando um spoiler, será valorizado na avaliação. Mas, em especial, não a escrita que eu faço, professora da universidade, mas a escrita que os estudantes e fazem com os professores da educação básica, né? Então, para a gente lembrar sempre, o foco do PIBID é o licenciando, a licencianda. Porque às vezes a gente esquece, e aí eu vou nas palestras, porque o PIBID é muito importante para a educação básica. Ele é importante, mas o foco dele é o estudante, a estudante de licenciatura. Ele acaba reverberando, obviamente, na escola, no currículo da universidade, mas o foco
Então, o foco também da produção acadêmica tem que estar em vocês, né? Assim, nesse aprendizado, né? Professora Patrícia. É só para aproveitar a fala da professora Márcia, que é muito importante. Nós temos no nosso calendário acadêmico, professora Márcia, em novembro, um seminário de pesquisa e extensão. Esse seminário é um evento institucional, acontece em todas as unidades, e é impressionante, a cada ano a gente vê a produção dos nossos estudantes. Então, assim, por que a gente já coloca no nosso calendário? Porque desde o início do ano, como, né, você bem colocou, já vamos conversando com o nosso supervisor, com o professor, para esses relatos de experiências que são tão importantes. Eu acho que a gente pode até pensar, né, Rodrigo, depois, junto com a coordenação do PIBID, numa publicação especial, não é? Uma organização mesmo, porque nós temos a editora Weng também, então a gente poderia pensar num caderno especial do PIBID, com os relatos de experiência, né? Porque as ideias vêm assim, quando a gente ouve uma professora, né, e as experiências, a gente vê, gente, nós temos uma editora da Weng, temos tantos relatos importantes que eu tenho certeza que vocês estão vivenciando nas escolas. E essa formação do ponto de vista de quem está, né, nessa licenciatura, aprendendo com os professores, relatos de experiências nas diversas áreas, pode até fazer por área, subprojetos, eu acho que vai ser muito bom. E em todos os núcleos, todas as unidades acadêmicas da UEM, que nós somos multicampus, nós temos também todas as unidades do centro de pesquisa. Então, esse centro de pesquisa divulga para os nossos estudantes esses eventos, a possibilidade também das chamadas de publicação. Então, assim, esse diálogo com os professores, né, dessa escrita, desses relatos, é isso que vai ficar na memória para a gente, porque vocês vão passar pela nossa universidade, vão se ingressar como profissionais. E tem que deixar essa memória para os outros que estão entrando, né, para inspirar, para eles também se envolverem, porque é um projeto que a gente acredita que ele realmente tem aí continuidade, né? É um projeto, nós já sabemos da caminhada aí de se tornar uma política de Estado. Então, eu agradecer mesmo as ideias, a sua presença, muito inspirador para a gente, né? Pensar muita coisa aí para a gente melhorar para 2026. Muito obrigada. Só queria agradecer mesmo, dizer que, bom, eles falaram, né, que eu estou aqui de férias, na verdade eu vim visitar um casal amigo de professores, né, que moram aqui em Belo Horizonte, antes de ir para o Rio, né, para ficar com a minha mãe um pouquinho, né, porque acaba que eu tenho dado pouca atenção a ela desde que eu fui para Brasília. Mas aí avisei o Rodrigo, porque o Rodrigo já me chamou várias vezes, mas eu tive uma série de intercorrências de saúde com meu esposo, e toda vez o evento caía numa data de... A última é que ele colocou stents no coração, e aí eu não pude vir. Então, eu já tinha essa promessa, eu falei, não, estou de férias, mas vou avisar o Rodrigo que eu estou indo a Belo Horizonte, para a gente poder conversar. É sempre um prazer, gente, ver a política acontecendo, né? A CAPES tem esse hábito da gente ir nas instituições, a gente gosta de ser convidado para os eventos. Quando eu não posso ir, e também eu divido isso com as coordenações gerais, com os coordenadores, tem novos servidores que já estão também, né, indo visitar os programas, e isso sempre traz uma energia boa, né? Quando a gente está lá desanimado, pensando, né, em todas as dificuldades, né, que a gente enfrenta no cotidiano das políticas, a gente vai numa instituição e a gente renova a esperança de um país, né, do jeito que a gente quer. Então, podem nos convidar, né? A CAPES gosta desse movimento de estar perto das instituições e de ver o que está acontecendo, né? Então, é sempre um prazer, né? É uma coisa que eu faço com prazer também nas minhas férias. Então,
Então, muito obrigada, gente, pelo convite, pela conversa, e a gente segue conversando. Obrigada. O último recadinho é para curtir aí o canal, seguir o canal do PIBID UENG no YouTube, né? O vídeo vai ficar salvo, depois de salvo vai ter legenda, vai ter tudo bonitinho lá. Quem quiser assistir, reassistir, depois transcrever, né? Fazer anotação, tá bom? Então sigam o canal, compartilhem, divulguem. Mais uma vez, muito obrigado, professora Márcia, muito obrigado, professora Patrícia, professora Andréia, professora Alessandra, professora Soraya, e todos e todas envolvidos aqui nesse momento. Muito obrigado.